Se você é fotógrafo, seja profissional, seja amador, ou se você é entusiasta de fotografia, ou mesmo se você gosta de fotografar simplesmente, é bem provável que você já tenha passado pelo seguinte dilema: colorido ou preto e branco? Nessa aula, a gente vai discutir isso com um pouco de profundidade. Quais critérios eu uso para optar entre obter uma imagem colorida ou obter uma imagem preto e branco? Será que isso é aleatório? Não há um consenso na literatura de fotografia e nos manuais de fotografia, nem entre os fotógrafos, sobre quando fotografar ou quando usar uma imagem colorida ou quando usar uma imagem preto e branco. Nessa aula, a gente vai analisar a obra de dois fotógrafos que optaram por fotografar em preto e branco. A gente vai analisar a obra do Henri Cartier-Bresson, um monstro da fotografia, né, um mestre maior, e a gente vai analisar a obra do Sebastião Salgado. A gente já falou dele em aulas anteriores aqui, e ao analisar essas obras, a gente vai tirar dali algumas pistas que podem ajudar a gente a tomar essa decisão. Henri Cartier-Bresson é um fotógrafo francês. Ele é essencial na história da fotografia e todos os cursos de fotografia citam o Cartier-Bresson e analisam as imagens que o Bresson obteve. Ele realizou seu trabalho desde a década de 30, passou pela Segunda Guerra e continuou fotografando, ou seja, ele teve acesso já à tecnologia de fotografia colorida, mas ele sempre optou por fotografar em preto e branco. E isso, para o Cartier-Bresson, era uma opção estética. Segundo Cartier-Bresson, a fotografia colorida apresentava limitações estéticas. A gente vai discutir isso um pouco. Já o Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro. A gente já falou sobre ele em outras aulas, né, deste curso. Ele é um dos fotógrafos mais influentes do mundo. A obra dele vem desde lá dos anos 80 e é contemporânea à nossa, né? Ele continua fotografando até hoje. E ele optou também por fotografar apenas em preto e branco. Ele dizia que para o tipo de fotografia que ele faz, a cor, ela desvia o foco do espectador, né? Então, o tipo de fotografia que ele quer obter tem que ser em preto e branco, segundo palavras dele próprio. Nada no mundo é em branco e preto, mas o fato de eu transformar toda essa gama de cores em gamas de cinza me permitiam fazer uma abstração total da cor e me concentrar no ponto de interesse que eu tenho na fotografia. Sebastião Salgado. Então, como nós vimos aí nas palavras do próprio Sebastião Salgado, a cor na obra dele, na estética dele, na poética do Sebastião Salgado, representava uma espécie de distrator, né, de distração para o espectador. Ele retirava a cor das imagens para sobrar apenas o que ele queria mostrar. É esse tipo de critério que a gente vai buscar nessa aula, e observando a obra desses dois grandes fotógrafos. Existe uma regra para você tomar essa decisão? Na verdade não existem regras. O que a gente vai fazer nesse vídeo é analisar algumas pistas para poder pensar nossa imagem e ajudar a gente a tomar essa decisão. Agora, antes da gente falar dessas pistas, o mais importante de tudo é o seu projeto de fotografia, é a sua intencionalidade ao fotografar. Esse é o critério mais importante, quer dizer, você vai optar em fotografar colorido ou preto e branco? Depende da sua intencionalidade. A sua intencionalidade é o critério mais fundamental e mais básico. O que você quer obter com a sua fotografia? Qual é o sentimento que você quer transmitir? Essa é a pergunta inicial que você tem que fazer. A partir disso, aí sim, a gente vai analisar 8 pistas que podem te ajudar a tomar essa decisão em optar entre colorido e preto e branco. Atualmente, com as câmeras digitais e com a fotografia digital, ficou muito mais fácil também a gente tomar essa decisão. Eu posso fotografar colorido, pegar essa fotografia, colocar em qualquer editor de imagem, o editor aí do seu celular, por exemplo, e converter essa imagem em preto e branco e comparar as duas. Antes do advento da fotografia digital, o fotógrafo tinha que escolher se ele usar um filme colorido ou um filme preto e branco. A decisão ela era um pouco mais profunda, no sentido que, uma vez tomada essa decisão,
não tinha como revertê-la, né? Hoje, você como fotógrafo pode fotografar sempre colorido e depois converter em preto e branco se você está usando um suporte digital, aí, uma câmera digital. Não é a mesma coisa, tá? Você fotografar colorido e converter para preto e branco, mas a gente não vai discutir isso nessa aula, não. Essa é uma discussão um pouco mais técnica. Primeira pista, observe a imagem e faça a seguinte pergunta para você mesmo. A cor é importante nessa imagem? A cor ajuda a criar sentido? Ajuda a criar a atmosfera que eu desejo para ela? Não é fácil responder essa pergunta e só com a experiência você vai conseguindo obter respostas cada vez mais precisas para essa pergunta. Se a resposta for sim, a cor é importante, então você vai fotografar ou vai manter essa imagem colorida. Agora, se você obter uma resposta assim, não, a cor não é importante nessa imagem, essa imagem já é uma candidata para você converter em preto e branco. Essa foto aqui que eu estou mostrando é do Cartier-Bresson. Foi tirada em Xangai em 1948. São pessoas que foram ao banco para retirar seu dinheiro algum tempo antes da China se tornar comunista. Então, qual que é a força dessa foto? É esse aglomerado de gente, né? E a cor nessa foto não é absolutamente importante. O que o Cartier-Bresson quer mostrar aqui é esse aglomerado de gente, essa massa, né? Talvez se ele tivesse colocado cor nessa foto, ela não ganhasse essa força que ela tem preto e branco. O segundo critério é o seguinte: o preto e branco, fatalmente, pela sua física, ele vai destacar alguns elementos se você usar corretamente. Então, se você quiser destacar um elemento específico na sua imagem, pode ser interessante você tirar a cor da sua imagem, ou seja, fotografá-la em preto e branco ou convertê-la numa imagem em preto e branco, para destacar exatamente um elemento que você quer chamar atenção ali, né? Essa outra foto aqui é do Cartier-Bresson e a gente vê que é uma foto muito interessante, né? Você tem uma rima visual aí magnífica. O que é interessante nessa foto? Essa caricatura feita em giz que faz uma rima visual com o próprio vendedor de maçã aí. Ora, imagina essa foto colorida. Você concorda que ela perderia força? Então, se eu colocasse cor, eu teria um elemento aí que ia disputar a atenção do espectador, né? Se você está fazendo uma foto e trabalhando com uma composição fotográfica que trabalha com linhas ou formas geométricas, é muito interessante você usar o preto e branco. Porque quando você tira a cor da imagem, o que resta? A luz e a sombra e as formas, né? Nessas imagens aqui do Cartier-Bresson que vocês estão vendo, a gente pode ver claramente que o preto e branco ele reforça as linhas e reforça as formas geométricas, justamente por essa questão física, né? Você tirou a cor, então a forma ganha uma força tremenda, né? A quarta dica é trabalhar com textura. Textura é uma característica da imagem relacionada ao tato, né? Se você fosse tocar e conseguisse sentir a superfície daquela imagem, o que você ia sentir? Quando você tem a textura como elemento importante na sua imagem, aí ela também é uma forte candidata a ser fotografada em preto e branco, porque o preto e branco reforça a textura da imagem, né? Como a gente pode ver nessa foto aí do Sebastião Salgado, essa foto é uma pata de um lagarto, né? Da série Gênesis, do Sebastião Salgado. É uma série muito interessante, eu recomendo que vocês procurem aí na internet, vocês conseguem ver algumas imagens dessa série aí, né? E vocês podem perceber nessa foto que a textura ela é muito ressaltada. Você quase, só de olhar para a foto, você quase pode sentir aí a pele do lagarto, né? O preto e branco, ele é muito poderoso para criar uma atmosfera na sua foto. Se você quer trabalhar a atmosfera da sua foto, o clima da sua foto, você pode ou não optar pelo preto e branco. Geralmente, o preto e branco é usado para criar um clima de desolação, ou um clima triste, melancólico, como vocês podem ver nessa foto do Sebastião Salgado aqui, né? Essa foto ele obteve lá no Kuwait, no início dos anos 90. Ao optar pelo preto e branco, você consegue obter aí um clima de desolação que tem tudo a ver com a fotografia, tudo a ver com a intencionalidade do fotógrafo. E diversas outras fotografias em preto e branco
criam esse clima mais pesado, mais denso, mais sério, né? Porém, a fotografia preta e branca, ela pode também servir para criar um clima agradável, um clima leve, como a gente pode ver nessa foto aqui do Cartier-Bresson. Nessa foto ele usa o preto e branco, só que ele não usa aleatoriamente esse preto e branco. Percebam que alguns elementos da composição dessa foto pedem pelo preto e branco. A camiseta da moça, a camiseta do rapaz, o sapato da moça, o chapéu que a moça está usando, né? E uma coisa interessante de analisar nessa foto, ela tem uma composição triangular e o preto e branco reforça essa composição triangular. A sexta pista é que o preto e branco, ele por si reforça o contraste entre luz e sombra, quer dizer, ele vai chamar a atenção do espectador para esse jogo de luz e sombra, né? Assunto que a gente acabou de estudar nas aulas anteriores, né? Se você perdeu, veja, assista a aula aqui no card. Se na sua composição fotográfica você está valorizando esse contraste entre claro e escuro, o preto e branco pode ser uma excelente opção. Principalmente se você quiser gerar uma imagem mais dramática, porque o preto e branco traz em si essa dramaticidade, porque o que é o preto e branco? Ele é jogo de luz e sombra. Essa fotografia que eu estou usando como exemplo aqui é do Sebastião Salgado, né? Também da série Gênesis, e que ele fotografa esse elefante, e ele trabalha muito bem com a luz. Percebam aqui que se essa fotografia fosse colorida, você ia perder um pouco do impacto dela. Porque a questão da luz e do jeito que a luz incide sobre o elefante, e até essa luz, né, sendo refletida nessa névoa, ela cria atmosfera para essa foto. A sétima dica tem a ver com retratos. Pessoal, o preto e branco, ele pode ser muito interessante em retrato quando você quer transmitir a emoção. Quando a emoção ela é tão importante que você não quer que a atenção do espectador se perca com as cores, né? O preto e branco ele pode evidenciar um olhar, uma expressão facial. Como vocês podem ver nessa foto aqui do Sebastião Salgado, ele tirou essa foto numa mina de carvão na Índia, né? Acho que eu nem preciso falar nada dessa foto, né? Ela fala por si, né? Essa expressão e o contraste do carvão com a pele, né? Dos trabalhadores aí da mina. A própria textura, como a gente já falou, né? É uma foto que tem tudo a ver com preto e branco. Um oitavo indicador que pode gerar fotos preto e branco bem mais interessantes do que fotos coloridas, é um dia nublado. O dia nublado ele já é cinzento por si só. Você já tem uma luminosidade aí cinzenta. Então nos dias nublados, pode ser que você obtenha fotos melhores se você optar pelo preto e branco. É uma regra geral? É claro que não, né? Vou usar como exemplo essa foto magnífica aqui do Cartier-Bresson. Ela foi tirada num dia nublado. Percebam como o dia nublado aí até reforça, né, a ideia do preto e branco. Essas são apenas 8 dicas, né? Não são nem dicas, são 8 pistas que a gente pode analisar e deve analisar e que vão ajudar a gente a optar por uma imagem colorida ou uma imagem preta e branca. O seu exercício da semana é obter fotografias em preto e branco. Tente explorar essas pistas que a gente falou, né? A textura, a atmosfera da imagem, o contraste entre luz e sombra, em preto e branco, né? Fotografe em colorido e converta essas fotos para o preto e branco e veja qual que fica melhor, qual que consegue um resultado mais próximo da emoção que você quer transmitir com aquela fotografia. Muito obrigado e até a próxima aula.